Estamos de volta com o nosso entrevistado, Padre João Batista, ele que é capelão da Polícia Militar. Padre João Batista, seja bem-vindo à TV Potiguar, o Potiguar News. Muito bem, que alegria estar aqui com vocês hoje, né? E com os nossos irmãos que nos assistem nesse momento. E estou aqui à disposição. Vamos ver o que é que você quer saber de um padre militar. Eu fardado assim, a coisa está bem clara, né? Que eu realmente trabalho também dentro da caserna, dando assistência religiosa aos nossos policiais militares. Padre, é uma curiosidade da minha parte, eu acredito de todos que estão nos assistindo, como é que funciona essa estrutura, o capelão de uma instituição como a Polícia Militar e a Arquidiocese de Natal. Como é que funciona essa ligação? Ok, veja bem, a Arquidiocese Militar, em tudo ela se assemelha a qualquer diocese, né? É do mesmo jeito. Nós temos, inclusive, um arcebispo militar, que é Dom Osvino José Bote, e temos um bispo auxiliar, o Dom José Falcão. E toda a estrutura de cúria, de chancelaria, de paróquias militares, de capelania militares, os padres, as foranias, quer dizer, tudo se assemelha a uma diocese, não tem mudança nenhuma, não há diferença nenhuma. A Arquidiocese Militar, ela se parece, quase a mesma coisa de uma diocese comum. Agora ela funciona dando apoio e sustentação aos padres que estão como capelão nessas estruturas militares. Exatamente, nós temos um clero militar, inclusive agora recentemente nós estivemos em São Paulo, mais especificamente em Campinas, participando do nosso retiro espiritual. Éramos quase 300 capelães militares de todas as forças, né? Tanto da Marinha, Exército, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, com a presença dos nossos bispos, o Dom Osvino e Dom José Falcão, e foi assim, é sempre um encontro maravilhoso, que a gente amadurece, a gente cresce na fé. É muito bom, e cada capelão, ele está dentro da caserna, ele está dentro da corporação, daquela força, dando esse suporte religioso. A gente nem imagina o quanto é assim gratificante a gente ver um coronel, a gente vê um oficial procurando, querendo fazer uma confissão, por exemplo, participando da Santa Missa. Então é uma experiência talvez até desconhecida, a gente não imagina o que é que acontece por trás dos bastidores. Quer dizer, o homem de farda é um homem comum, igual a qualquer outra pessoa humana, tem seus sentimentos, suas necessidades pessoais, tem seus sofrimentos, né, suas angústias, suas decepções. Ele busca Deus, ele precisa de Deus, e o capelão militar, ele está ali como este sinal da presença de Deus no meio da tropa, né? No meio da tropa. A Polícia Militar, onde é que funciona a capela? Eu vi que fica ali no vizinho colado dentro do hospital da polícia. Como Isso. É que funciona essa estrutura? Ok, Carlos, vejam bem, nós antes, há uns 2 anos, em 2010, Dom Osvino, nosso arcebispo, ele elevou a nossa capelania militar da Polícia Militar à dignidade de paróquia. Então hoje, talvez aqui no Rio Grande do Norte, é a primeira capelania militar que é paróquia militar de Cristo Rei. Então onde é que nós ficamos? Nós ficamos ali ao lado, na Prudente, não é isso? Na Prudente de Moraes, ao lado do Hospital da Polícia Militar. Aquele lugar, aquele espaço que hoje é a matriz da paróquia militar, foi assim construído pelo nosso querido, né, cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, juntamente com o Padre Barbosa, de saudosa memória. O Padre Barbosa foi capelão da Polícia Militar. E Dom Eugênio foi o primeiro capelão da Polícia Militar. E ele sempre diz que para ele é um motivo de orgulho ter sido capelão da Polícia Militar. E o primeiro capelão da Polícia Militar. E para nós, tanto da capelania como da corporação, é também um motivo de orgulho, porque nós tivemos como primeiro capelão militar hoje um cardeal, um arcebispo emérito do Rio de Janeiro, né, filho aqui da nossa terra, né, é Potiguar, mas para nós é um motivo assim de muita alegria, Dom Eugênio
ter sido o primeiro capelão da nossa Polícia Militar. E a pedra fundamental, tudo foi colocado por Dom Eugênio de Araújo Sales. Então hoje, o que era capela, hoje é a matriz, está reformada inclusive, nós temos atendido, como paróquia, podemos atender as pessoas das comunidades, de outras paróquias também, desde que o processo seja transferido para nós, e a gente realiza casamentos, batizados, estamos sendo assim muito procurados, porque a igreja está muito bonita. Você pode passar por lá e dar uma olhadinha, é uma igreja relativamente pequena, quando as pessoas querem realizar um evento, um casamento, um batizado com um número pequeno de pessoas, até uma missa de 7º dia, de 30º dia, então tem nos procurado e o nosso comandante, o Coronel Araújo, tem insistido que a igreja deve estar aberta para atender a comunidade também, não só os policiais militares. Padre João Batista, essa estrutura, a estrutura da igreja é uma coisa bem interessante e muito rica, porque funciona o quê? Tem o arcebispo dos militares, dos capelões, e tem o arcebispo da Arquidiocese de Natal, que é Dom Jaime Vieira Rocha. Como é que funciona essa harmonia entre os dois arcebispos? Pois é, eu acho que há um complemento, né? Há uma comunhão, uma relação muito grande. O nosso arcebispo militar, por exemplo, eu sou um felizardo, como se diz, né? Eu sou uma pessoa muito feliz, eu tenho 2 arcebispos, tenho 2 arcebispos, Dom Jaime aqui, que é o arcebispo local, e o nosso arcebispo militar, Dom Osvino. Há uma relação, uma comunhão. Agora, o que normalmente acontece com as paróquias, por exemplo, o limite das paróquias é um limite territorial. Termina uma paróquia quando a outra começa. Aqui em Natal, por exemplo, eu sou pároco também em Nova Parnamirim, e a minha paróquia termina onde começa a paróquia do Padre Alfredo, em Pirangi do Sul. Aliás, em Pirangi, no Conjunto Pirangi, né? Então, que é a paróquia de Cristo Rei, inclusive. Então, a minha paróquia termina onde começa a do meu colega padre, tá certo? Já na capelania militar, ou dentro da realidade militar, o limite da paróquia ele é pessoal. É um limite pessoal. A circunscrição é pessoal e não territorial. Ou seja, onde é que termina a minha paróquia? Onde começa a força exército, por exemplo. Então, se aqui nós encontrarmos um homem, um policial militar vestido com a farda do exército, então ali já não me pertence. Ali já é outro território, já é de outro capelão, que é o capelão do exército, o capelão do exército. Então, o limite da paróquia militar ou da capelania militar é a farda. É a farda. Eu posso ir até onde eu encontrar pessoas, né, policiais militares, vestidas com a farda da polícia militar. Se eu encontrar alguém vestido com a farda do Corpo de Bombeiros, com a farda da Marinha, com a farda do Exército, da Aeronáutica, então cada força tem o seu capelão. Eu não posso fazer nada naquele território. Então isso é interessante. Agora, dentro das diretrizes da nossa realidade militar, dentro da estrutura da Arquidiocese Militar, há um incentivo, né, uma insistência para que haja uma coparticipação. Então, nós estamos aqui, assim como os outros capelães das outras forças, e normalmente os colegas padres nos convidam para a gente ir na paróquia, fazer um casamento lá em Capim Macio. O Padre Nunes tem dado abertura para isso, e não só eu, que sou do Natal, mas os meus colegas capelães, que são de outras forças e que normalmente eles são transferidos. O capelão das forças Exército, Aeronáutica, Marinha, etc., são transferidos normalmente, mas há uma abertura, uma integração muito boa nesse sentido. Agora a gente tem que ter um pouquinho de cuidado devido ao direito canônico da igreja, então a gente não pode ultrapassar os limites. Padre João Batista, um breve intervalo, em seguida estaremos de volta, porque essa entrevista realmente promete muito, eu tenho muito para lhe perguntar, e vocês não saem daí, é só um instante, logo logo estaremos de volta.
Na hora de reformar o seu pneu, você pode contar com segurança e qualidade em um só lugar. Pneu Forte Renovadora, a vida para o seu pneu. Temos um moderno processo de recapagem de pneus, dispomos de alinhamento, balanceamento, desempenho de eixo e outros serviços com uma equipe bem treinada. Pneu Forte Renovadora, Distrito Industrial de Macaíba, BR-304, quilômetro 303, ligue 3643-4079, 3643-2931. Pneu Forte e Borrachas Vipal, uma parceria que deu certo. Uma empresa do grupo Edilson Godeiro. Tempo de crescer, de plantar e colher, de brincar debaixo da mangueira. Tempo de aprender, a cada amanhecer, abraçar uma nova brincadeira. Música, balé, arte que dá pé. Vira peixe, vira chefe, joga bola, pinta o sete. Imita um chimpanzé, pratica a fé. Vai na faixa de pedestres, um valor que não se mede. É tempo de crescer, o Colégio das Neves cresce com você. Frigoiás, aqui você encontra economia, qualidade e praticidade. Temos uma grande variedade de carnes, linguiças, frangos, frutas, verduras e outros produtos, com uma equipe especializada para atendê-lo. Estamos nas 4 regiões de Natal: Norte, Sul, Leste e Oeste. Uma loja sempre perto de você. E também em Parnamirim e Macaíba. Frigoiás, carnes com sabor e qualidade. Estamos de volta com o nosso entrevistado, Padre João Batista, capelão da Polícia Militar. Padre João Batista, o senhor, no primeiro bloco, falou que também era pároco de uma paróquia aqui próximo. Que paróquia é essa? Como é que funciona? Muito bem. Como integrante do clero de Natal, isso com muita alegria, né? Quem me ordenou foi Dom Alair Vilar. Vou celebrar agora, inclusive, no dia 29 de dezembro deste ano de 2012, 22 anos de padre aqui do clero em Natal, né? Só há 6 anos atrás é que eu decidi ficar à disposição da capelania militar, fiz concurso público, etc. Então, na verdade, eu sou do clero de Natal, com todo carinho, todo amor. E a minha primeira paróquia foi Nisa Floresta. Passei quase 13 anos em Nisa Floresta, uma paróquia centenária, né? Tem quase 3 séculos de existência, né? De criação, Nisa Floresta. E servimos aquele povo com muita alegria. E depois, Dom Heitor me deu uma nova paróquia aqui na capital, já que eu tinha feito concurso para capelania e vinha servir aqui a corporação. Então, Dom Heitor me deu Nova Parnamirim. Eu sou pároco em Nova Parnamirim. E, quer dizer, a paróquia lá, nós temos 2 paróquias no bairro de Nova Parnamirim. Eu e o padre Tomás tomamos conta de mais de 40 mil pessoas. É uma área que está crescendo, né? Uma paróquia vertical. Uma paróquia vertical. Está subindo, né? Porque não tem mais espaço. Eu tenho um limite com o Padre Alfredo, tem o limite com São Francisco, ali cidade satélite, Padre Zilmar. Sim. E depois o limite com Maús, que é Padre Valdir, não, agora é Padre... e fugiu a memória. Marcelo, né? Marcelo, parece que é Marcelo. E, pois então a gente está aí há 7, vai fazer 8 anos agora que eu estou em Nova Parnamirim. E na Arquidiocese de Natal, Dom Matias me confiou a coordenação de arte sacra. Então eu estou aí também à frente até que Dom Jaime modifique, né, substitua. Isso é comum, um governo quando assume, então normalmente ele gosta de criar o seu grupo de assessores. E até agora a gente ainda não resolveu essa questão. Enquanto não, eu estou servindo as paróquias, visitando, inclusive estamos agora lá em Pataxó, fazendo uma reforma da igreja. Segunda-feira estarei lá para a gente dar início ao trabalho lá na igreja de Pataxó, querido Padre César, né? Querido Padre César. Padre João Batista, a TV Potiguar, ela nasceu com o objetivo de
educar e evangelizar. É uma TV educativa e evangelizadora. Nós já temos uma boa programação aqui, inclusive Dom Jaime tem um programa aqui, A Hora do Pastor. Nós temos o Terço da Misericórdia pelas comunidades Vida e Aliança, elas quem fazem. Temos o Terço Abençoado de São José, inclusive Dr. Cleito, o Padre Gilberto e outros devotos de São José. E temos também o Potiguar News, que é esse o programa que nós estamos, o Potiguar Clip Show e o Ofício da Imaculada Conceição. E outros programas, como o de Sonileia, Retalhos da Vida, como o Cesimara, que é o discípulo, é da comunidade Discípulo da Mãe de Deus, que é o programa Consagra-te. Temos também a Escola do Discípulo João, ou seja, a TV Potiguar ela está cumprindo o seu papel de evangelização. E nós sentimos a necessidade da construção de uma capela, onde nós já temos esse espaço. E conversando com alguns padres, aí disseram, Padre João Batista, procura ele, que ele diz quem vai organizar a construção dessa capela, ele é que é o responsável por isso. E eu lhe procurei, eu vi essa outra qualidade, essa outra atribuição que realmente eu não tinha esse conhecimento. Como é que funciona? Muito bem, eu estou aqui no estúdio de farda porque você me pegou agora na hora do expediente, agora pela manhã. Normalmente nós estamos no expediente da paróquia militar, né? Pela manhã ficamos lá no quartel, eu e o Padre Chagas. Eu não posso deixar de falar no meu irmão, o Padre Chagas, major, né? O Major Chagas, ele é o capelão-chefe, que tem o título de pároco. Eu sou vigário paroquial dele, né? Colaborador dele. E eu estou aqui de farda por isso, mas na verdade é uma alegria muito grande poder servir a Arquidiocese de Natal também nessa dimensão da arte sacra. Dom Matias me convidou, o nosso arcebispo anterior a Dom Jaime, e eu aceitei o desafio de acompanhar os projetos de construção, de reforma, de restauração das igrejas, porque está sendo assim um problema, né? Devido às novidades e até o modismo, né? Existe até o modismo dentro da igreja, onde a gente acha que tudo que foi do passado é feio. Então a cerâmica às vezes muito bonita, as pessoas acham que é feia, aquela cerâmica é feia, tem que colocar granito, mas não é, porque ela faz parte de um conjunto. Ela está harmoniosamente dentro de uma estrutura que fala de uma época. Então todo o material, todos os elementos de igreja tem uma linguagem. Então qualquer pessoa que tem um entendimento de arquitetura, de construção civil e que tem uma sensibilidade histórica, essa pessoa é capaz de detectar, de constatar se, na verdade, aquele material pertence a que época, por exemplo. Então essa igreja, mesmo que não haja um número lá dizendo, olha, a igreja foi construída no século passado, mas quem entende disso, olhando para o material, os estilos, os traços arquitetônicos, é capaz de dizer, olha, esta igreja ela foi construída mais ou menos na época tal. Tá. Mas está acontecendo esse fenômeno. Alguns colegas, infelizmente, padres, eles já saíram do seminário despreparados para isso e começam a mexer nas igrejas antigas. Pois é uma preocupação que o bispo deve ter, que nós devemos ter, né? A história não pode ser apagada, a história religiosa do nosso povo, que é riquíssima, tá certo? Nós temos a Bíblia, que mantém uma história do passado, e isso traz para nós uma referência muito boa. Mas também as estruturas construídas em alvenaria, mesmo em madeira ou em outro material, também tem uma linguagem que nos faz recordar uma história e um passado. Bom, mas aí nós viajamos, formamos uma equipe de arquitetos, de engenheiro civil, eu, o padre Elielson e a irmã Francisca. Éramos 3 religiosos e o restante eram leigos, né, arquitetos e engenheiros civis, e nós fomos para São Paulo, e lá em São Paulo nós passamos uma semana com Cláudio Pastro. Eu sou fã do Cláudio Pastro, acho tudo muito bonito. Para você ter uma ideia, basta olhar para o santuário de Nossa Senhora Aparecida, tá certo? Todo o projeto litúrgico do santuário é do Cláudio Pastro. Então nós passamos uma semana lá com Cláudio Pastro e voltamos para servir as comunidades, servir as paróquias. Estou aqui e
para mim vai ser uma experiência, Carlos, uma experiência nova, acompanhar os serviços aqui da capela. Vai ser uma capela estúdio, como você falou, onde será transmitida a missa, os momentos de oração do texto, o texto da misericórdia e tal. Então eu vou pensar isso com muita alegria, vou rezar inclusive para que a capela, esse espaço, que não é só o encontro de irmãos, mas é o lugar de Deus. A gente aprendeu isso, né? E precisamos manter isso, porque senão a gente transforma as igrejas em auditório. Atenção, atenção você, telespectador, a igreja não é um auditório, a igreja não é um palco qualquer para se fazer qualquer coisa, como está sendo feito, né? Shows, qualquer tipo de apresentação teatral. Então, as pessoas tiraram o Santíssimo do centro e fecharam o Santíssimo, esconderam o Santíssimo no lugarzinho, né? Inclusive, o Cláudio Pasto dizia para nós, até parece que se cumpre aquela passagem da Escritura, onde Madalena chegou e disse: onde colocaram o meu Senhor? Tiraram o meu Senhor daqui, onde o colocaram? A situação está dessa forma, a gente chega numa igreja e já não se encontra mais o Santíssimo. A centralidade não é mais o Santíssimo, mas o Padre, e não era para ser. Quer dizer, o Santíssimo deve estar no centro, na nave central, no presbitério, porque aquele espaço, todo espaço é um espaço de oração. Não podemos reservar só uma salinha, um cantinho, como se diz, né? Um lugarzinho pequenininho para o lugar do silêncio, para o lugar da contemplação, para o lugar do encontro com Deus. Não. Toda a igreja é um espaço sagrado. E isso estamos perdendo, essa realidade que é teológica, que é bíblica, infelizmente, devido ao secularismo, devido aos modismos que eu te falei. Então as pessoas preferem chegar na igreja e falar alto, e brincar de qualquer forma, e aquele lugarzinho lá é o lugarzinho do Santíssimo, é o lugarzinho do silêncio. O restante da igreja se pode fazer barulho. E só para concluir esta reflexão, a gente viu também uma coisa impressionante, né? O homem, ele foge do barulho lá de fora, do macrocosmo, do mundão que está aí, da sociedade barulhenta, que é poluída, né? Uma sociedade poluída, barulhenta. Você já não se comunica mais, você já não tem momentos de silêncio, de introspecção. E aí a gente entra na igreja em busca desse microcosmo que é criado pelo homem. Chega lá, a gente encontra barulho, a gente encontra poluição, tá certo? De diversas maneiras. Inclusive a própria palavra profanar o templo é poluir o templo. E as pessoas estão poluindo o templo com cartazes, com propagandas, com barulho, os ministérios de músicas tocando numa altura terrível. O barulho não nos deixa pensar, é uma questão. Se você hoje entra numa clínica para fazer um exame que você estava com medo, normalmente tem uma música que é para você não pensar. Eu fui fazer, inclusive, um exame algum tempo passado, e quando eu cheguei lá, estava uma música enorme, assim, um barulho terrível, mas eu ia fazer um exame, sim. E quando eu entrei, eu me liguei na música e esqueci do exame que ia fazer. Isso está acontecendo nas igrejas, infelizmente. O barulho é muito grande, as pessoas já não vão à igreja para se encontrar com Deus. Padre João Batista, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas eu tenho que informar para as pessoas que estão em casa que a capela aqui, ela terá o nome do Santuário de São José. Então, como o senhor falou, é um espaço sagrado onde as pessoas vão poder vir participar da oração, da missa, do texto, vai interagir com a comunidade, esse novo espaço sagrado, que a parte religiosa será colocada nessa parte que é o templo de Deus, onde será construído. Eu acredito que logo em breve será inaugurado. E o senhor vai fazer parte dessa história. Padre João Batista, eu gostaria de deixar as nossas câmeras, os nossos microfones, para que o senhor possa fazer as considerações finais. O tempo é curto, mas a gente tenta aproveitar da melhor maneira. Muito bem, agora eu acredito que, como consideração final, é pedir a São José que me ajude, né, nesta tarefa. Esse homem simples, prudente, mas honesto, é um exemplo de esposo, de pai, tá certo? De protetor da vida. Então que São José realmente possa nos inspirar
a transmitir através da arte, através do desenho, através da criatividade litúrgica, tudo aquilo que vai ser espiritualidade aqui dentro desse ambiente onde a gente evangeliza sobre os telhados, como dizia São Paulo, né? O próprio Jesus Cristo, né? O que eu preguei a vocês aqui, vocês devem anunciar sobre os telhados. Então, que São José interceda por mim, assim como pelo arquiteto que vai trabalhar com a gente, o engenheiro civil, o artista que desenha, que faz os afrescos, né? Para que a gente possa, da melhor forma possível, tornar o ambiente um ambiente agradável do encontro e da contemplação de Deus. João Batista, eu agradeço a sua presença aqui na TV Potiguar, no Potiguar News. Aqui é a TV da igreja, a TV da Arquidiocese de Natal, é a sua TV. E eu agradeço e o senhor vai dar a bênção às pessoas? Eu gostaria, né, de na verdade, deixar não a minha bênção, mas a bênção de Deus. O padre faz apenas um sinal, mas é Deus quem abençoa, que ele possa abençoar todos os funcionários aqui da TV, que ele possa abençoar as pessoas que nos assistem, principalmente os enfermos. Imagina o bem que essa televisão faz, né, que este canal faz, às pessoas que estão em casa, enfermas, que não podem se dirigir às igrejas. É uma beleza extraordinária da graça de Deus, né? Então que desça a bênção deste Deus que é todo poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Nossa Senhora abençoe a todos com seu manto sagrado. Hoje, dia de Santo Antônio, chegamos ao final de mais um Potiguar News segundo. Desejo a todos uma boa noite, fique com Deus e até amanhã, no mesmo horário, aqui na TV Potiguar. TV Potiguar, cada vez mais pensando em você.